O Egito Antigo, com suas pirâmides imponentes e templos majestosos, evoca uma imagem de poder e mistério. No entanto, antes da grandiosidade do Império Novo, houve um período fundamental de formação. Foi nas margens férteis do Nilo que uma das civilizações mais duradouras da história começou a tomar forma. A figura central dessa emergência foi o faraó, um governante divino e humano. Antes da unificação, o Egito era composto por pequenos reinos e comunidades independentes. O Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, no delta do Nilo, possuíam culturas e símbolos distintos. A necessidade de controle das cheias do Nilo e a gestão de recursos impulsionaram a busca por uma autoridade centralizada. Este processo gradual culminou na fusão dessas duas terras. A unificação não foi um evento único, mas sim um longo período de conflitos e alianças. A vitória final de um governante do Sul marcou o início de uma nova era. A tradição egípcia atribui a unificação a um rei lendário chamado Menes. Ele é acreditado por fundar a primeira dinastia e estabelecer a capital em Mênfis, no ponto de encontro das duas terras. Contudo, a arqueologia moderna sugere que Menes pode ser uma figura composta ou um nome honorífico. A paleta de Narmer, um artefato cerimonial, apresenta um rei chamado Narmer. Esta paleta retrata Narmer usando as coroas do Alto e do Baixo Egito, simbolizando a unificação. Muitos egiptólogos consideram Narmer o primeiro faraó histórico, ou pelo menos o mais provável. É possível que Narmer e Menes sejam a mesma pessoa, ou que Menes tenha sido um sucessor imediato que consolidou o trabalho de Narmer. A questão permanece um tema de debate acadêmico. Antes de Narmer, existia um período conhecido como Dinastia Zero, com governantes pré-dinásticos. Eles estabeleceram as bases para a futura monarquia, desenvolvendo símbolos e rituais. Com Narmer, ou Menes, inicia-se a primeira dinastia, por volta de 3000 a.C. Esta dinastia estabeleceu as fundações do Estado egípcio unificado e de sua estrutura administrativa. Os faraós dessa dinastia, como Aha, Jer, Djet e Den, consolidaram o poder real. Eles expandiram o controle territorial e desenvolveram as primeiras formas de escrita hieroglífica. Suas tumbas em Ábidos, embora modestas em comparação com as pirâmides posteriores, já demonstravam a crença na vida após a morte e a importância do enterro real. Desde os primeiros tempos, o faraó não era apenas um governante, mas uma divindade viva. Ele era considerado a encarnação do deus Horus na Terra, garantindo a ordem cósmica, Ma'at. Essa divindade conferia ao faraó autoridade absoluta sobre a terra e seu povo. Ele era o mediador entre os deuses e os humanos, responsável pela prosperidade e estabilidade do Egito. Além de seu papel religioso, o faraó era o chefe supremo da administração. Ele supervisionava a agricultura, a justiça, o comércio e a defesa do reino. A centralização do poder nas mãos do faraó permitiu a organização de grandes projetos. Isso incluía a construção de infraestruturas e a manutenção de um exército. Sob os primeiros faraós, o Egito viu um florescimento cultural e tecnológico. A escrita hieroglífica, que já existia em formas rudimentares, foi padronizada e amplamente utilizada. A arte egípcia começou a desenvolver seus cânones distintivos, com representações estilizadas de figuras humanas e divinas. A iconografia real se tornou um poderoso instrumento de propaganda. A arquitetura funerária evoluiu das simples mastabas para estruturas mais complexas. Embora as grandes pirâmides fossem construídas mais tarde, as sementes dessa grandiosidade foram plantadas. O desenvolvimento de técnicas de irrigação e a organização da força de trabalho foram cruciais. Essas inovações permitiram o sustento de uma população crescente e a realização de obras monumentais. Os primeiros faraós
lançaram as bases para uma civilização que duraria milênios. Eles criaram um Estado unificado, uma ideologia real e uma estrutura administrativa eficiente. Sua visão e liderança transformaram um conjunto de comunidades dispersas em um império coeso. Eles estabeleceram a tradição do faraó como o pilar central da sociedade egípcia. O legado desses governantes pioneiros é imenso. Eles não apenas unificaram o Egito, mas também moldaram sua identidade cultural, religiosa e política para as gerações futuras. A história dos primeiros faraós é um testemunho da capacidade humana de organização e inovação. Eles pavimentaram o caminho para a Era Dourada do Egito Antigo.